boa tarde aos colegas que estão aí no estúdio e aos telespectadores que estão nos acompanhando. Vamos começar aí com o tema que é polêmico, a questão do aborto, que a ministra Rosa Weber pautou como presidente do Supremo e consignou o seu voto. Um tema que o Supremo tentou evitar nos últimos anos, Ari. Ministra Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto e ministro Roberto Barroso suspende julgamento. Pois não, Cíntia? É isso, então. Na verdade, o Supremo foi praticamente obrigado a não discutir a questão da criminalização do aborto, não dar continuidade, por exemplo, ao segmento, não dar seguimento a ações como essa. Antes de mais nada, é importante a gente explicar que essa questão de discutir a descriminalização do aborto, que é muito colocada, às vezes, por parlamentares que são contrários, não é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os ministros não acordaram no dia de hoje e decidiram que iriam começar a falar sobre isso ou tratar sobre isso. O Supremo é obrigado a decidir sobre uma ação que chegou até o Supremo, uma ação que foi ajuizada pelo PSOL e também são dois signatários, e pelo Instituto de Bioéticos Humanos. Eles argumentam que proibir a interrupção da gravidez viola a dignidade humana das mulheres. E aí, hoje, a ministra Rosa Weber, durante a madrugada ainda, no plenário virtual, já depositou o seu voto. Nesse voto, a ministra é favorável à descriminalização da interrupção da gravidez até 12 semanas. Há esse prazo estabelecido na ação. A gente tem aí, se alguém puder me ajudar e ler o finalzinho, onde está em negrito, que é o voto da ministra. Vai lá, Ari. Ante as razões expostas, eu julgo procedente, em parte, o pedido para declarar a não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, em ordem a excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação realizada nas primeiras 12 semanas. É como voto. Isso. Aí, Amadeu, há uma especulação sobre como vão votar os demais ministros agora no plenário virtual, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, que será o próximo presidente do Supremo, pediu destaque e com isso vai para o plenário físico. Isso dá uma maior visibilidade a essa ação e aí sim a gente vai ter um acompanhamento, certamente por parte da população e dos ativistas de ambos os lados. A especulação é o seguinte: ministros que já se manifestaram, como se manifestou a Weber, só que a Weber já depositou o voto. Alguns ministros, em um momento ou outro, já disseram que pensam dessa ação. Então, eles são a favor da descriminalização. Nessas circunstâncias aí, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Barroso e o ministro Luiz Fachin. Definitivamente contra, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ministros indicados por Bolsonaro. É provável que vote contra o ministro Cristiano Zanin, que é evangélico e tem demonstrado um certo conservadorismo nas suas primeiras participações de votações no Supremo. Votos incertos: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Dias Toffoli. O julgamento é, segundo a avaliação dos juristas, um passo para a discussão sobre a legalização do aborto em todas as situações. Hoje, no Brasil, é permitido a prática do aborto em 3 situações: quando há risco de vida para a mulher, quando o feto é anencefalo e completou agora, em 2023, 13 anos que o Supremo decidiu por legalizar o aborto no caso de fetos que estejam concebidos sem o cérebro, e isso quando for confirmado, claro, através de laudo médico, e também quando a mulher é vítima de estupro. A questão do aborto é uma questão que sempre foi uma ferida, sempre foi tratada como questão ideológica no Brasil, mas que não é possível esconder os fatos que existem.
Os fatos são de que hoje, 1 em cada 7 mulheres, ao atingir os 40 anos de idade, já interrompeu a gravidez. Esses são dados da Pesquisa Nacional do Aborto, PNA, referente ao ano de 2021. E há uma possibilidade desse número ser muito maior. Entre 2012 e 2022, 483 mulheres morreram vítimas de abortos. 77 países já legalizaram a interrupção da gravidez. Vamos lá, deixa eu ouvi-los. Começar com a Poliana. Amadeu, abortos são feitos no Brasil e em diversos lugares do mundo todos os dias. Às vezes com pessoas que conseguem medicamentos, com médicos conhecidos para poder fazer esse aborto em casa, em clínicas que são clandestinas, clínicas às vezes particulares, que basta você pagar, se você tiver dinheiro, você consegue fazer um aborto. Então o que a gente está discutindo é essa descriminalização para que mulheres que têm o desejo de interromper a gravidez, seja por uma possibilidade de uma depressão pós-parto, às vezes a mulher já teve casos de uma gestação que gerou um problema e ela não quer seguir com essa gestação numa segunda vez, terceira vez. Casos em que a mulher não se sente bem, de fato ela não quer ter aquele filho, foi uma gravidez não planejada, tudo. É do direito da mulher decidir sobre o corpo dela. Então, o que a gente vai fazer nesse caso de uma descriminalização, a gente precisa avançar nessa discussão, porque, como a Cíntia disse, são opções restritas que a gente está fazendo essa análise agora no Supremo Tribunal Federal, é garantir que a mulher possa fazer o aborto com segurança, sem o risco de vida para ela. Kátia. Amadeu, eu tenho uma opinião que talvez seja bastante polêmica em relação a essa questão. Eu comparo muito ela com relação da questão do porte da droga, né? A gente tem, no Brasil, a gente tem que parar com essa hipocrisia. As mulheres que têm dinheiro, que têm condições, elas fazem os abortos assistidos. O aborto só é ilegal para a mulher da periferia, para a mulher pobre, que corre mais risco de vida, porque ela recorre a meios clandestinos. Por quê? Porque é crime, né? Mas quem tem condição, quem pode pagar um médico, quem pode ter um aborto assistido, o faz. Então, assim, é isso que o Brasil, é isso que o Congresso, é isso que agora o Supremo está obrigando o Congresso, obrigando a sociedade a enfrentar esse debate, né? Dar a essas mulheres o mesmo direito que as que têm dinheiro têm. Franci. A Kátia usou a palavra correta. Há muita hipocrisia nas discussões do nosso país, porque não é criminalizando a prática, como é atualmente, ou descriminalizando, que os abortos eles deixarão de ser realizados. É uma questão de saúde pública, tem que se garantir dignidade a essas mulheres que muitas vezes recorrem a medicamentos controversos, a profissionais que também não têm uma conduta ilibada para realizar a interrupção da gravidez. Então, são mulheres que muitas vezes acabam perdendo a vida com esse procedimento. Então, essa pauta, as mulheres não deixarão de interromper a gravidez no nosso país com a criminalização ou não. Então, há muita hipocrisia nesse debate, uma hipocrisia que vai, sim, dominar essa análise. Amadeu, eu acredito que vai ser rejeitado por conta da pressão que o Congresso Nacional tem feito nas últimas semanas, e isso vai acabar reverberando na decisão de alguns ministros. A Cíntia falou alguns que não se manifestaram. Creio eu que eles irão priorizar essa harmonia entre os poderes e votar contra a descriminalização do aborto. Porque, antes de você, Ari, existe aí uma questão jurídica também. Porque, como eu disse a Cíntia, o Supremo está julgando uma DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. E aí o Supremo está se debruçando sobre isso e, no entendimento de alguns juristas, ele está modificando o que diz a lei. E que isso o Supremo não pode fazer. Há juristas que entendem que o Supremo poderia... foi o PSOL e Rede, foi, Cíntia? E Rede, não, né? Instituto de Bioéticas. Pronto. Que o Supremo poderia, na linguagem jurídica, desconhecer essa DPF. Senão, não nos cabe julgar isso.
é questão do Congresso, é questão do Parlamento. Levantou, então começaram agora a mexer no assunto, né? Por isso que eu falei que é uma espécie de pressão. Isso. Não querem encarar o problema, não querem encarar a polêmica. Né? Tem pesquisa do ano passado, da Datafolha, que mostra que 65% dos brasileiros, eles aceitam a forma como está, que são os três casos que a Cíntia citou, e ainda querem a discussão para essa ampliação. Porque então, nem é uma representação assim da maioria da sociedade. Entenda que eu não estou aqui no mérito, se é bom, se isso é correto ou se não é correto. Eu estou vendo a questão jurídica, mas a decisão final será deles mesmos, porque o último a julgar uma constitucionalidade é o próprio Supremo. Agora, que há essa discussão, Pois não, Ari? Olha, é um dos assuntos mais polêmicos do Brasil. A minha opinião como comunicador é a mesma em relação à descriminalização do uso de maconha. Sou favorável à descriminalização em ambas as pautas, do uso de maconha para uso pessoal, recreacional, e também acho que é uma questão de saúde pública, que a Suprema Corte, na lacuna deixada pelo Congresso, deveria, né, diante das novas provocações que a sociedade civil tem feito através de seus partidos, deveria descriminalizar. Agora, a questão é complexa, inclusive, tudo que eu leio a respeito é permeado pela questão religiosa. Nós somos o país católico, ainda somos a maior nação católica do mundo. E aí você tem uma série de discussões, por exemplo, a ministra colocou ali até 12 semanas. A partir de 12 semanas não poderia mais fazer, porque há duas questões. Uma é, a partir de que momento existe um ser vivo para ter a sua vida ali anulada, seu direito de existir anulado. É uma questão. E a outra, ainda mais intrínseca à religião e à filosofia, é a filosofia e a religião. A partir de que momento existe uma alma? Os cientistas não estão alheios a essa discussão, porque não dá para deixar de fora. Porque é isso que as pessoas dizem. A partir do momento que existe ali um embrião, já existe um ser, já existe uma alma e é um assassinato. É o principal argumento dos que são contra. E outros dizem, não, a gente não pode ver por esse lado, a gente tem que ver do ponto de vista estritamente científico, isso é pseudociência, é religião. Mas eu coloco também esse fator como um fator preponderante na discussão. Cíntia, você quer acrescentar sobre o tema? Eu só queria, mais uma vez, reiterar que o que está sendo argumentado na ação é que criminalizar a interrupção da gravidez viola a dignidade humana das mulheres. E o princípio da dignidade humana está na Constituição Federal. Então, o que os ministros estão discutindo é o seguinte, criminalizar uma mulher por fazer um aborto viola a dignidade dela, sim ou não. E ninguém pode ter a sua dignidade violada, como está previsto, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Vamos agora para a questão da inelegibilidade de Bolsonaro. Ele recorreu dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e já esse pedido dele de revisão já está sendo julgado, Cíntia. Exatamente, Amadeu. E o primeiro voto já foi por manter a inelegibilidade, é um recurso que o ex-presidente apresentou junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que já tinha decidido lá atrás, no julgamento que começou no dia 26 de junho, se estendeu por mais 3 sessões, um julgamento muito polêmico, né, presidido pelo Alexandre de Moraes, e a gente viu que o primeiro voto do ministro Benedito foi para manter a inelegibilidade. E a expectativa é que, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral mantenha a inelegibilidade, que nada seja alterado, conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Wellington Dias está buscando se reforçar, se fortalecer internamente no PT para a permanência no MDS. Exatamente, Amadeu. Um dos aspectos muito tratados naquele momento em que o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, era tido
como demissionário e que perderia o cargo, era exatamente a falta de apoio político dentro do partido dele, o Partido dos Trabalhadores. Ele está começando a trabalhar para mudar essa situação. O primeiro passo nesse sentido foi essa reunião aí, que foi coordenada pelo líder do PT, que é o deputado Zeca Disseu, aconteceu na liderança da bancada. Ele apresentou os projetos, as ações do Ministério, e ele vai repetir isso agora para a Câmara, durante uma audiência pública na Câmara Legislativa, agora na segunda-feira. Eu conversei com o deputado Florentino, que estava nessa reunião aí, a gente vê, inclusive, rapidamente uma imagem do Florentino. Ele me disse que a reunião foi um sucesso e que o ministro foi elogiado pelas ações. Mas a gente sabe que o próprio presidente Lula, quando esteve em Teresina, criticou a forma como, por exemplo, o programa de combate à fome foi apresentado naquele evento. Ele fez uma crítica pública ao ministro Wellington Dias, dizendo que estava difícil de entender e que aquilo não era acessível para o público. Pois bem, o Wellington Dias está fazendo o que ele sabe fazer bem, que é política, e tentando obter esse apoio, se fortalecer junto aos seus, os seus pares, que lhe faltaram lá atrás, porque a gente sabe que houve poucas manifestações públicas do PT nacional a favor da permanência dele. Na época, eu lembro que eu conversei com um senador do Partido dos Trabalhadores, que me disse o seguinte, que realmente o partido estava enfrentando as muitas críticas ao trabalho do Wellington Dias, mas que estava torcendo pela permanência dele. Obrigado, Cíntia. Bom final de semana, até segunda. Até segunda. Olha só, a Calor Produções, em parceria com o Ministério Público, fez a entrega de 20 toneladas de alimentos para 31 instituições no projeto Meia Solidária. Agora a gente vai exibir a reportagem completa. A Calor Produções, em parceria com o Ministério Público do Estado do Piauí, realizou nesta sexta-feira a doação de 20 toneladas de alimentos não perecíveis para 31 instituições que se dedicam a auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade em Teresina. Os suprimentos foram entregues na sede do Grupo Meio Norte de Comunicação e são frutos do projeto Meia Solidária. A iniciativa oferece aos compradores de ingressos para eventos a opção do pagamento de meia entrada, em